Bom, o São Paulo teria então uma definição para os casos dos reforços do Lincoln e também do Renier, né? Além disso, quero falar sobre Gabriel Veron. O que aconteceu com o cara que passou muito perto de ser reforço do São Paulo? Você viu que o Matheus Alves já foi vendido, né? Mas aí agora tem uma nova página do caso do Arezzo. Sabe o Arezzo? Tem uma nova página aí do Arezzo que pode ser jogador do São Paulo, além do Biel também, que hoje é um assunto que vai ter por aqui. O Alan Franco não renovou com o São Paulo ainda e o bicho tá pegando já. Será que essa insistência em Juan Tressoli tem a ver com uma possível saída de Alan Franco? Vamos trocar uma ideia sobre os reforços que são entregues para o técnico Hernan Crespo, que chega no Brasil, desembarca, vai lá pro Tricolor amanhã para trabalhar já. E espera na próxima quinta-feira agora o elenco do São Paulo completaço. Decisão tomada por André Silva, se fica ou se sai. Te atualizarei de tudo que tem do São Paulo Futebol Clube aqui e agora. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vem comigo aí. Ó, chega nesse like brabo, vamos lá, vamos junto. E se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço questão de ter você por aqui. Muito obrigado por tudo, viu? Olha só, deixa eu começar com você falando de Alan Franco, porque isso aqui me pega muito. O São Paulo, nós estamos agora no dia 23 de junho e o São Paulo não conseguiu renovar com ele ainda. Já tá na questão de assinar pré-contrato com qualquer outro clube caso ele queira sair. Então o São Paulo corre contra o relógio para renovar com o Alan Franco, que pode dar adeus pro Tricolor. Seria um caso muito curioso, mas muito curioso mesmo. Vocês lembram que o Crespo pediu o Alan Franco lá atrás. Aí o Crespo foi demitido e chega o Rogério Ceni. Quando chega o Ceni, chega também o Alan Franco. Então, não foi o Ceni que pediu o Alan Franco, mas foi o Crespo. Chegou aquele zagueiro horroroso que ele era quando ele chegou e acabou até um pouco sendo atribuído ao Rogério Ceni, que não merecia essa daí. Mas o Crespo que indicou o cara, agora pode ter o jogador e aí o jogador pode sair do São Paulo também. Eu fui me informar antes e sei que ele quer ficar. Ele quer renovar com o São Paulo. Alguns percalços no meio do caminho aí pro Alan Franco renovar, mas tudo leva a acreditar que ele vai sim conseguir renovar com o São Paulo Futebol Clube. E o André Silva, esse aqui totalmente diferente, ele chegou e bateu o martelo. Ele tinha uma sondagem e o time que fez a sondagem ligou e falou: e aí? Posso mandar proposta pro São Paulo? O André Silva teria dito assim, ó: não, nem manda, eu não quero sair do São Paulo, quero ficar no Tricolor Paulista. Então... O centroavante André Silva, que já era nosso, hoje é mais nosso ainda. É um cara fortalecido no time do Tricolor. Com a ausência do Jonathan Calleri, ele ganhou a posição de titular do São Paulo e hoje ele até é o artilheiro do Tricolor. Então ele é um jogador que ele passa a ter uma importância muito grande e espaço. Eu acho que o que pega com um cara da idade dele, quase 30, um cara que rodou a Europa, um cara que pega o espaço, né? Ele tá no São Paulo e jogando. Ah, pode o Rian Francisco jogar ali e tirar a posição dele? Meu, até pode, mas o Rian, eu costumo dizer uma coisa, sei que é bem desanimadora, mas eu costumo falar isso e é a minha posição final. Se o Rian Francisco for bem no São Paulo, ele vai pra Europa. Se ele for mal no São Paulo, ele vai emprestado para algum time de Série B. É mais ou menos isso. Um cara igual o Rian Francisco não tem meio termo. Vocês pararam para pensar nisso? Ele é muito novo e se ele for o craque que ele demonstra ser, o São Paulo não segura. E se ele não for esse craque, for uma enganação, acabar não dando certo, é Série B emprestado. É comum isso acontecer. Vocês viram o Pedrinho Vilhena, foi pro Sport na Série B, foi pro Ponte Preta na Série B. É um jogador também que é da base do São Paulo, que o São Paulo não usa e pronto. Então o André Silva sabe disso aí, né? Na hora de escolher ficar no São Paulo, ele sabe que ele tem o Calleri que tá machucado e não sabe como volta. E mesmo tendo o Calleri voltando, o André Silva sabe também que o Calleri jogaria uma competição duas e a terceira ficaria para ele. Então ele tem um status de titular do São Paulo. Quando chega o Dineno, aqui o buraco é mais embaixo. O Dineno do São Paulo trouxe meio que para agradar o Zubeldia. E aí o Crespo, ele chega sendo um conterrâneo, né? É assim que fala, argentino e argentino, eles são conterrâneos, são pessoas do mesmo lugar. E o Crespo, ele teria tido a vontade de levar o Dineno pro time dele do Catar. E aí acabou não dando certo, o cara acabou no Cruzeiro e agora ele vem pro time do São Paulo e está
aqui e o Crespo chega para encontrá-lo. Então isso pode ser um percalço ali na vida, uma pedra no sapato, na vida do André Silva, que pode virar banco do Dineno. Mas assim, gente, difícil, é muito provável que ele continue titular, é muito provável que ele continue jogando. A minha sincera opinião é o seguinte: tem o Rian Francisco aqui, é ele mais 10. Ah, mas não dá, não tem como, muito cedo. Por que que é cedo? Por que que é cedo? Contra o Vasco, quem jogou foi o Rian. Pra variar, né? Quem livra a cara do São Paulo é o Rian, pra variar. Já tinha sido assim com a Portuguesa, o Zubeldia engavetou o cara pra não ter esse tipo de problema. E contra o Vasco, o Zubeldia até pede demissão depois disso. Ele coloca o time pra jogar, toma um 3-0 do Vasco no Morumbi, coloca o André Silva titular, coloca o Dineno no segundo tempo junto com o André Silva. Ou seja, não existe Rian Francisco. Quando tá aquele 3-0, aquele vexame histórico, ele é obrigado a colocar o Rian. E o Rian em meia bola, ele dribla o cara do Vasco numa gingada de corpo maravilhosa, chuta no ângulo e sai pro abraço. Sai pro abraço da torcida. O Zubeldia, claro que não foi só por isso que ele pediu demissão, mas isso era motivo já pra demitir. Fala, peraí, você tem esse cara no banco aqui, você não usa? Se eu sou o presidente, isso era um motivo pra demissão. O Zubeldia ainda bem que pediu a demissão e foi embora. Agora o Crespão, você foi um centroavante melhor do que eu, melhor que Borges, que chamam de ídolo de São Paulo. Melhor que o Luiz Chulapa. Melhor que o Luiz Fabiano. Você foi craque de bola, como centroavante. Então, assim, quando olha pra você, pra conhecer o ofício da camisa 9, você é o maior conhecedor que pode ter. Então, dê chance pro Rian. Não sei se você vai ver o meu vídeo, se alguém vai te indicar o meu vídeo, mas caso você veja, é só você ler os comentários da galera. Muitos querem o Rian Francisco no time do São Paulo. Olha só, deixa eu dar um recado pra vocês antes aqui de continuar o vídeo com tudo que tem pra falar. Eu quero te dar um recado seguinte: se você aí tá bem de grana, aí o recado não é pra você, tá? Tá bem de grana, tá boneco, tá bonito, tá beleza. Agora, se você tá querendo ganhar um a mais aí, tá querendo uma válvula de escape, tá precisando de grana, você pode ganhar aí talvez 200, talvez 300 reais por dia, talvez você pode ir agregando bastante valor pra você aí, ganhando mais, trabalhando apenas com o celular, tendo uma internet. Olha só que coisa top. Eu estou te falando de uma galera que te ensina a fazer isso. Você encontra no primeiro comentário fixado para você ir lá se cadastrar, você entra e compra com eles ali uma matrícula para ter esse curso. As vagas de promoção estão voando, então vai lá. Ó, deixa eu colocar para você um relato aqui para você ver. Se liga na tela aí, dá uma olhadinha. Tem 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$ 2.700, coisa que eu levo um mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor e minha chave Pix. Ó, caiu agora o saque, ó, R$ 2.700. Acabou de cair na conta bancária. Meus amigos, é um método assim bastante confiável, onde você vai ter ali suporte, você vai ter uma garantia também. Então é muito de confiança, é tranquilo, tá? Deixa no primeiro comentário fixado, corre lá que é bem bacana, fechou? Valeu, tamo junto. Então, recado dado, agora o negócio aqui é o seguinte, deixa eu ver, já falei aqui. O Crespão, o que tá pegando com ele aqui? Vai voltar o Lucas Moura, Oscar e Ferreirinha, né? E o que eu anotei pra trazer pra vocês? Os times do Crespo que o São Paulo tinha anteriormente e o que ele tem agora. Muitos falam que o São Paulo acabou, que o São Paulo não, São Paulo jamais. São Paulo não é técnico que tem que trocar. Nenhum técnico vai dar jeito nesse São Paulo. Olha só, o cara tinha Volpe, o cara tinha Lisieiro, o cara tinha Pablo Felipe, né? Vitor Bueno. Tinha uns jogadores ali bastante questionáveis. Hoje, eu indo na contramão bastante do que falam por aí, muita gente fala que o São Paulo não tem time, que o São Paulo meio que acabou, o São Paulo tá zoado, o elenco do São Paulo é péssimo, é patético e tal. Eu sou a contramão disso, tá? Eu sou realmente o antídoto pra esse veneno. Não é veneno se você tem uma argumentação, tá bom? Você quer argumentar que o São Paulo não tem time, que o São Paulo é uma draga, beleza, pode argumentar aí, tá aí o espaço. Agora, meus amigos, eu olho pro Oscar
Ferreirinha e Lucas Moura, e eu sei o que eu vejo, né? O Oscar, realmente, ele não tá na pegada do Lucas Moura. Ele tá com o corpo um pouco mais... Ele é mais velho também, né? Ele tá um pouco mais técnico e não tão rápido, mas ele sempre foi assim. O Lucas sempre foi aquele tiro, aquele foguete. O Ferreirinha, a mesma coisa. Qual que é a diferença do Ferreirinha do São Paulo pro do Grêmio? O do Grêmio era inexperiente, mal tinha espaço. Tinha aqueles poucos minutos que o Rian Francisco tem, ele tinha poucos minutos pra mostrar. Quando? Por causa não era o Renato Gaúcho o culpado, não. É por conta mesmo dessa questão dele nunca estar fixo ali no Grêmio. Sempre tinha um empresário dando problema, possivelmente iria embora, renovação, tudo problemático. Então o Ferreirinha teve esses problemas de Rian Francisco aí no São Paulo pra jogar. Quando eu olho pro Ferreirinha do São Paulo hoje, gente, na boa. O cara é decisivaço, artilheiro de um paulista, artilheiro do São Paulo agora nesse último respiro de Zubeldia que conseguiu ganhar nos joguinhos, era por conta do Ferreirinha. E o Ferreirinha, entre Lucas Moura e Oscar, Ferreirinha é o piorzinho dele, se pensar na grandeza do futebol, o que o cara representa, sabe? Só um tapa na garganta aqui. Dá um tapa na garganta. O Ferreirinha é o menor aí da história do futebol. Então eu penso sim que o São Paulo vai ficar muito reforçado. Eu tava vendo hoje que o Marcos Antônio também voltou, né? No dia em que Matheus Alves é oficial, Matheus Alves saiu. Neste dia, Marcos Antônio volta. Então o Crespo, que vai assumir o São Paulo efetivamente amanhã, ele assume o São Paulo não tendo ninguém. Tem alguns caras lá que talvez queiram... Já trocaram uma ideia com ele, já vai conversar com a diretoria, já vai colocar uns pingos nos is ali, ver de novo as instalações do São Paulo, se bem que ele conhece quase tudo, e depois disso, ele vai esperar o elenco na quinta-feira. Então o Crespo, ele vai ter um dia de, sei lá qual vai ser a rotina, qual vai ser o trabalho na quarta e na terça, mas na quinta que chegam os jogadores, e quando chegarem, chega Lucas, Oscar, Ferreirinha, André Silva, Rian e Dineno para uma posição e Luciano. Vai ser falado pra ele quem é Lucas Ferreira e quem é Luca. Ele vai falar, cadê meu meia reserva? É só o Rodriguinho? Esse vai ser um problema. Então o São Paulo vai falar pra ele, eu estou indo buscar o Biel. Se o Biel não vier, eu tô aqui com o Renier e Lincoln na ideia. Então o São Paulo vai apresentar algumas coisas. E está tentando contratar um meia. O Crespo deve indicar um meia, né? Tem cara por aí que o Crespo pode indicar. Tem até o nome, que era um dos pilares do Crespo, falo no vídeo de amanhã, que eu ainda tô fazendo um levantamento aqui, eu quero trazer um negócio bem bonitinho. Mas assim, o São Paulo, se der errado o Biel, pode ter um Renier e um Lincoln como plano B, o cara pega um time ali que tá louco, meu. Você tá... André Silva, Dineno, Rian. Pra mim era Rian. Você imagina, Rafael no gol. Alan Franco, Arboleda, Cédric Soares e o Wendel. Aqui é papo de recuperar o Wendel. Claro que hoje tem que ser o Enzo. É óbvio que hoje tem que ser o Enzo Dias. Agora, se o Wendel tiver vergonha na cara, eu vou falar bem assim mesmo, que pra mim falta vergonha na cara. O cara pode chegar sem ritmo, o cara pode melhorar, como é o caso do Alan Franco, mas o cara tem que entregar mais, cara. O Alan Franco, quando errava tudo no campo, ele errava tudo tentando. O Wendel, ele não me parece que tenta. Então, senhor Wendel, vamos fazer a meia-culpa aí, entender onde você está, entender o esforço que o São Paulo fez pra trazer você. É fácil a gente culpar a diretoria por tudo, né? Mas quem que não queria o Wendel no São Paulo? Alguém aí não queria o Wendel? Eu caí do cavalo. Eu queria muito o Wendel no São Paulo. Eu fiz campanha aqui, Vem Alexandro, deu errado, vem o Wendel. Eu queria um cara desse pra chegar e ser o melhor lateral do Brasil. Tô vendo o Alexandre destruir no Flamengo. É com certeza o melhor lateral do Brasil hoje. E o nosso nem joga. Ah, não, cara. Você não tem a bola do Alexandre? Beleza, mas você tem que jogar mais bola. Você tem que ser titular absoluto do São Paulo. Não tem essa, não. Não tem meio termo, não. Então o Wendel, o cara tem que acordar. Imagina que ele acordou, é um dos melhores laterais do Brasil. Rafael, Arboleda, Alan Franco, Wendel e aí o sei lá quem é o direito ali, Cédric. Eu iria tentar o Cédric com o Crespo, né, que acho que o Cédric vai crescer e muito, mas ainda assim o Mike tentando pedir passagem. O Crespo talvez coloque o sistema de 3 zagueiros, beleza também, eu não colocaria. Pablo Maia e Alisson na cabeça de área ali, resguardando os dois caras hoje de marcação, sobram 4 vagas na frente, sem o terceiro zagueiro. Solta o Wendel, segura o Cédric, solta o Cédric, segura o Wendel, faz a revezadinha ali do lateral que sobe. 2 volantes bons de bola como Pablo Maia e Alisson, que sabem marcar demais e sabem sair. Oscar,
na articulação com Lucas Moura, Ferreirinha e Rian Francisco, tá maluco. Só que é uma seleção. Só que não é um time normal, é a seleção do Crespo. Então o São Paulo vai entregar uma seleção para o Crespo. Eu não consigo enxergar o São Paulo diferente disso. Olha só, o Gabriel Veron, ele era do Cruzeiro, Palmeiras, Cruzeiro, depois ele foi pro Porto, aí veio pro Cruzeiro emprestado, o São Paulo tentou, quase trouxe o cara por empréstimo, acabou que ele não veio pro São Paulo e foi pro Santos. E o Santos dispensa o Gabriel Veron por indisciplina. Olha a bomba que o São Paulo conseguiu, graças a Deus, se livrar. O Renier e o Lincoln até foram matéria dos meus vídeos anteriores. O Renier é um cara que era do Real Madrid, né? Ele é do Real Madrid. Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Ele tá emprestado pro Genoa. Eu não lembro qual é o time que ele tá emprestado agora. Não é pra falar do Renier o vídeo de hoje. Mas ele era um cara que passou por 500 times. Eu falei isso no vídeo de ontem. 500 times que ele passou. Tá com 23 anos. Já rodou mais do que... Não vou falar mais do que ele rodou. Mas rodou pra caramba já. E aí o São Paulo, ele teria dito que não tá interessado no Renier e nem no Lincoln. Lincoln, aquele que foi do Red Bull Bragantino. Só que assim, o São Paulo também não abre as negociações. Ninguém sabia do Galopo, do Rames, do Lucas tinha uma ideia. Ninguém sabia do Oscar. Aliás, o Oscar, quando chega a imprensa, fala assim, não, o Oscar não vem, já falei com ele não vem não. O Oscar é impossível. E o cara acabou fechando. Teve também o caso ridículo do Zubeldia, que foi anunciado por a jornalista lá a Mônica Bergamo. Teve agora o caso do Dineno, que ninguém sabia até assinar, lembra disso? Então fala, não, tá refutado, não vai ter Renier e não vai ter Lincoln. Esquece isso aí. Quem passa essas informações não está informado. Isso é na cabeça do Rui Costa e do Belmonte e do Júlio Casares, e ninguém mais sabe. Talvez o Muricy, talvez junto com o técnico, mas só. Esses caras não estão entregando nada pra fora. E aí agora o que surge é que o São Paulo teria, foi um setorista que cobre o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Ele falou que o São Paulo está sim tentando o Arezzo centroavante, que o São Paulo fez uma nova investida. O São Paulo tentou de novo e quer o empréstimo desse atacante aqui, o Arezzo. Cara, centroavante Arezzo, teria que o André Silva ter ido embora, teria que o Rian Francisco ter sido vendido, ficado só o Juan Dineno, aí você teria Caleri, Arezzo e Dineno, né? Imagina o nível da reformulação. Não tem nenhum cabimento, né? nenhum do mundo, o São Paulo não investir em meia, não investir em lateral direito, não investir em lateral esquerdo, que eu sei que lateral esquerdo não precisa investir, mas tem que se preocupar. O Enzo Dias, ele não é nosso. Sabia disso aí? Que o Enzo Dias é emprestado pelo River Plate? E nada tem a ver a negociação com o Galopo? Nada. Então, se o Enzo Dias é o melhorzinho que nós temos hoje e é emprestado, ou o Wendel se coça, ou o Wendel vai jogar bola, ou nós vamos amanhã ter um problema na lateral esquerda. É claro que pensar nisso agora também, meio do ano, e o Enzo Dias tá até o fim do ano tranquilo, garantido, não precisa se preocupar com a lateral esquerda. Mas meia, que já vendeu o Matheus Alves, já vendeu o Nestor, vendeu o Michel Araújo, meia tem que se preocupar agora. Tem que se preocupar com o meia agora. E também a lateral direita, porque já perdeu o Igor Vinícius, que foi embora pro Santos. Aí o São Paulo agora tem o Ferrarese, que você sabe que não vai entregar. Nós sabemos o Ferrarese o que ele vai entregar. Aquele futebol lento, pragmático, aquela dureza toda, não vai entregar. E o Cédric Soares vai entregar em uma competição em male-male. Se melhorar muito com o Crespo, é muito. Digamos que o Cédric, nossa, o Cédric da Inter de Milão e do Arsenal, beleza. Esse Cédric eu quero no São Paulo. Aí o cara joga no Brasileiro, não joga na Libertadores. Se joga Libertadores, não joga no Brasileiro. Então, ainda assim, nós temos o problema. Então, o que essa diretoria do São Paulo tem que fazer? Quer o Arezzo? Explique o porquê. Já vendeu todo mundo que estava lá? Vendeu nossos dois? Aí, beleza, trazer o Arezzo. Por empréstimo, acho um absurdo também, mas por empréstimo, tá? Traz o cara. Legal. Não tem André Silva, não tem Rian. Agora tem do Rian Francisco. Trazer Arezzo tá de sacanagem, não tá não? Tá de brincadeira. É pra investir em meia. É pra trazer um meia. É pra trazer um lateral direito se o Mike não for agradar Hernan Crespo. E isso tem que saber imediatamente. Não é pra amanhã. O Crespo vai ter 17 dias pra treinar o São Paulo a partir de quinta-feira. Dito isso, esse time do São Paulo que treina, ele já pega todas as competições, tudo pegando fogo. É brasileiro, é Copa do Brasil, é Libertadores, não tem respiro. Tem que arrumar a lateral direita imediatamente. É ou não é?
O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!